Bom dia a todos e a todas. Estamos ao vivo no canal Falando em Português nesse dia 25 de fevereiro de 2026, 6 horas e 12 minutos. E vamos trazer aqui algumas notícias. Vamos começar com o Magno Malte, ou Magno Malta, né? Magno Malta pede que Moraes reconsidere decisão que barrou visita a Bolsonaro. O ministro rejeitou o pedido do senador para visitar o ex-presidente com a alegação de que o parlamentar tentou ingressar na unidade prisional sem autorização judicial. O senador Magno Malta enviou nesta terça-feira, 24, uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal pedindo que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a decisão que barrou o parlamentar de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No último dia 29, Moraes rejeitou o pedido do senador para visitar Bolsonaro com a alegação de que o parlamentar tentou ingressar na unidade prisional sem autorização judicial, utilizando de força indevida suas prerrogativas para acessar área de segurança máxima. Segundo o ministro, a conduta gera risco desnecessário à disciplina do batalhão e à segurança do próprio sistema de custódia. Em resposta, o senador afirmou que não houve ingresso em área de custódia e nem foi feito uso das prerrogativas de forma irregular. Portanto, não houve qualquer tentativa de acesso irregular, nem exercício indevido de prerrogativa parlamentar por parte do requerente. Registrou aí o Magno Malta. Né, o Magno Malta. E aqui a gente remete às velhas situações. Né? O Magno Malta tenta entrar na unidade prisional sem autorização, não consegue, diz, se eu não conseguir, eu não entrei, então não tem problema nenhum. É a mesma desculpa da tentativa de golpe de Estado. Não, a gente tentou o golpe, mas não deu certo porque a gente vai ser punido se não conseguimos dar o golpe. É o mesmo discurso de sempre da extrema-direita. Né? Os advogados de Magno Malta ainda afirmam que o parlamentar sempre pautou sua atuação pública pelo respeito às decisões judiciais e às normas de segurança institucionais. Agora, pede que o ministro reconsidere a sua decisão anterior e autorize a visita ao ex-presidente no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Magno Malta é aquele mesmo que dizia que prendam o Bolsonaro e verão o que vai acontecer, verão o Brasil parar. Né? Não aconteceu nada disso e ele agora não consegue sequer visitar o presidiário lá na Papuda. Né? Vamos para a próxima. Fux volta atrás em arquivamento de notícia crime contra Lula por desfile no Carnaval e manda caso à PGR. Segundo o ministro, o Ministério Público Federal não foi intimado por um erro de seu gabinete. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, voltou atrás de sua decisão de arquivar uma notícia crime contra o presidente Lula pela suposta prática de intolerância religiosa no desfile de acadêmicos de Niterói. Coisa ridícula, né? No Carnaval deste ano. Nesta segunda-feira, 23, o ministro anulou a decisão anterior e mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Segundo o ministro, o Ministério Público Federal não foi intimado por um erro de seu gabinete e, consequentemente, não se manifestou sobre a denúncia. Após o funcionamento da PGR, Fux deve decidir novamente sobre o andamento ou não do caso. O presidente Lula foi homenageado pela Escola de Samba Acadêmica de Niterói no desfile realizado no Carnaval deste ano. Ele esteve presente na Sapucaí durante a passagem das escolas ao lado da primeira-dama Janja da Silva, mas não participou do desfile. Uma das alas da acadêmico era a família em conserva, que fazia uma crítica ao conservadorismo, mostrava pessoas dentro de uma lata de conserva retratando representantes do agronegócio evangélico e membros da direita. Né? É o que diz aí. Então, tá aí o Fux, não é novidade nenhuma, o Fux voltou atrás aí em relação ao caso da denúncia contra Lula. Quem fez o desfile foi a escola e o povo quer colocar que Lula que teve a intolerância religiosa. Né? É só com o objetivo de criar um fato político contrário a Lula, dizendo que Lula odeia os evangélicos. Né? Esperamos que essas mentiras não colhem. Né? Em 2022, durante a campanha, se Lula vencesse as eleições, ia fechar as igrejas evangélicas. A pergunta é, fechou alguma? Tem alguma igreja que o presidente Lula mandou fechar durante o seu governo? Não tem nenhuma, né? Então, espero que não cole esse tipo de mentira em 2026 aí. Vamos para a próxima.
Caso Marielle e Anderson, primeiro dia de julgamento, tem indiretas a Marcelo Freixo e críticas à PGR. A sessão foi encerrada após as sustentações orais das defesas e será retomada nesta quarta-feira. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu o primeiro dia do julgamento dos assassinatos da ex-vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro e do seu motorista Anderson Gomes. A sessão foi encerrada após as sustentações orais das defesas e será retomada nesta quarta-feira, 25, às 9 horas. No início da sessão, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório, no qual retratou as etapas pelas quais passaram o processo. Em seguida, o vice-procurador-geral fez a sustentação oral e defendeu a condenação de todos os 5 acusados de serem os mandantes e envolvidos no crime. Os advogados defenderam a absolvição dos réus e alegaram que a Procuradoria-Geral da República não apresentou provas suficientes que possam corroborar com a delação premiada de Rony Lessa, o responsável pelos disparos que mataram Marielle e Anderson. Em um determinado momento da sessão, a defesa do Chiquinho Brazão, o advogado Kleber Lopes, fez um comentário a respeito do ex-vereador Marcelo Freixo. Em sua sustentação, afirmou: quem faz política no Rio de Janeiro e não pede voto para miliciano está mentindo. Em seguida, disse que Freixo teve votos em Rio das Pedras, lugar tido como reduto eleitoral do acusado. A PGR alega que os irmãos Brazão tinham desafetos diretos com os parlamentares do PSOL e um dos alvos, além de Marielle, seria Freixo, entre outros vereadores do partido na capital carioca. A principal motivação para o desafeto relacionava-se à atuação dos políticos do PSOL, que seria vista como um empecilho para os interesses da organização criminosa. E hoje, a partir das 9 horas, teremos o voto do Alexandre de Moraes e depois dos outros 3 ministros da primeira turma. E provavelmente sairá aí a condenação dos 5 réus, né? Mais uma notícia do Judiciário. Superior Tribunal Militar impõe medidas protetivas a suboficial condenado por assédio sexual contra militar trans. Justiça Militar determinou a proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros em qualquer local e horário. O ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do Superior Tribunal Militar, determinou a imposição de medidas protetivas de urgência contra um suboficial da Marinha denunciado por assédio sexual contra uma militar trans. O caso tramita sob segredo de justiça. O militar foi condenado em primeira instância pelo Conselho Permanente de Justiça, primeira instância da Justiça Militar da União, a pena de 1 ano de detenção. Após a condenação, a defesa da vítima ingressou no último dia 20 de fevereiro um pedido de medidas protetivas. Segundo a advogada, ao retornar às atividades acadêmicas, a militar constatou a presença do réu no mesmo estabelecimento, sem que houvesse providências administrativas para assegurar o distanciamento entre ambos. A petição sustenta que a ausência de medidas teria contribuído para a revitimização, causando sofrimento, insegurança e agravamento do quadro psíquico já constatado nos autos. Com base na legislação vigente, o STM determinou a proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros em qualquer local e horário, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar o Centro de Instrução Almirante Alexandrino enquanto a vítima estiver matriculada no curso. O relator considerou presentes indícios suficientes de autoria e materialidade evidenciados pela condenação em primeira instância, ainda que não definitiva. Também reconheceu o risco concreto decorrente da convivência entre agressor e vítima no mesmo estabelecimento militar, onde a ofendida realiza curso de formação para habilitação à graduação de sargento. Então, esperamos que o suboficial tenha aprendido a respeitar as pessoas. É o mínimo que se pede de um militar, né? E vamos pedir aí, comenta, compartilha, se gostar da joinha, se não gostar da joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português.